Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Treino Híbrido, todo caseiro aqui, que a gente tenta fazer essas imagens para vocês não se cansarem de ouvir só nossa voz. Se você quiser ouvir ou ver agora a minha cara de nerd aqui, ó, com óculos. Marcos, seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje, sobre o que nós vamos falar? Conta a sua história. Hoje a gente vai falar a ideia do sobre episódio. Que histórias quer que eu conte? Tá. A ideia do episódio. Porque eu tava andando numa vibes, indo pra academia, e aí eu pensei, Aí eu pensei, se eu fosse escrever um livro agora, nesse exato momento, o que eu escreveria? E aí, eu sou muito, João sabe, de título, criatividade, e aí o título veio tipo pop in my head, no mesmo segundo, que vai ser... O que é pop in my head? Apareceu na minha cabeça, tá. Pulou na minha cabeça. Guia pro corpo sarado para quem não tem tempo. Você não compraria? Eu compraria. Guia pro corpo sarado para quem não tem tempo. Então eu quero te dar um guia para você ter um corpo sarado se você não tem tempo. Então, que é a maioria das pessoas. Que é a maioria das pessoas. E eu estava desafiando o João antes de começar. A gente já definiu uma das variáveis então. Não ter tempo. Não ter tempo, se você dá essa variável para um nutricionista ou para um treinador, ele precisa entender que esta é uma variável importante. Uma coisa é uma pessoa comum, que pode fazer entre 4 a 6 refeições no dia e que pode treinar pelo menos 1 hora por dia. Outra coisa é um cara que já está te dizendo, João, Marcos, cuidem do meu treino da nutrição, mas eu não tenho tempo. Perfeito. Então eu falei para o João, vamos tentar vir com esse guia aí, sempre na nossa metodologia que híbrido, gente. Qual é a mistura do H? Metade do H é treino, metade do H é a nutrição. Então a gente vai vir para você e trazer isso para você. Então, João, e aí? Eu acho que isso é um tópico muito... ele é muito bom nisso, né? Nessa criatividade de tópicos que as pessoas se conectam, né? E... as pessoas, hoje em dia, por que isso me abriu os olhos, né? Nesse sentido, eu falei, nossa, vamos falar nisso porque a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Hoje em dia, se você vê na mídia social, as pessoas, o que é bom, o que é ruim? E as informações que são faladas são informações muito generalizadas. Então a melhor... prática é 3 de 10 de 12 ou 4 séries de 10 a 12? Não. Primeiro de tudo, pode parecer muito simples, mas responde essa pergunta aí se você está ouvindo. Quando você recebeu o seu treino, você foi perguntado para quantas vezes você pretende treinar na semana? Qual é o seu nível? Qual é a sua experiência com o treino de hipertrofia? São 2 perguntas extremamente básicas, mas fundamentais, que vão mudar completamente o meu approach para desenhar um treino para uma determinada pessoa. Então, e as pessoas hoje em dia, você não pode considerar que todo mundo tem 1 hora para treinar igual eu e o Marcos. Poxa, na nossa última semana, para quem é avançado, eu falei pra ele, não teve nenhum treino que demorou menos de 1h40, 1h45. Meu treino de perna durou 2h10. Mas se você me perguntasse na minha primeira semana do meso, eu demorei 55 minutos. Então, por que isso acontece? Porque por ter um certo período de experiência com o treino de hipertrofia, eu preciso atingir certos volumes de séries por grupamento muscular que chega até um certo ponto. Mas se você, dependendo da sua resposta em relação, se você é iniciante, intermediário, avançado, eu não preciso usar todo o meu espectro de volume de séries. Eu posso parar muito antes, porque você ainda está sensibilizado, você ainda está sensível aos estímulos de hipertrofia. Por isso que você querer jogar uma pessoa que é iniciante com um volume muito alto, você está desperdiçando, você está queimando combustível à toa, sendo que lá na frente você poderia queimar. Então, essa pessoa, uma pessoa iniciante, que é a maioria das pessoas, um médico, um advogado, ou a maioria das pessoas, hoje em dia, quem consegue ir de segunda a sexta, de segunda a sábado, 1 hora por dia? Consistentemente, porque muita pessoa vai responder, não, João, semana passada eu fui. Analise os últimos 3 meses. Perfeito. E faça a mesma resposta. Perfeito. Então, assim,
Você precisa, como treinador, se você quer entregar um treino que vai dar resultado e o mais importante de tudo, a pessoa vai ter adesão ao seu programa, você pode montar o melhor programa da sua vida, mas se essa pessoa consegue ir apenas 3 a 4 vezes na semana e você monta um treino que ele só é possível dentro de 6 vezes na semana, o seu treino é uma bosta. Ela não vai fazer o seu treino e o seu treino vai funcionar. Eu acho que isso é legal, né? Você explicar para a pessoa, então. Primeiro, o que o João tá querendo dizer é, voltando um pouco. Se você me deu essa variável, eu quero um corpo sarado, mas eu não tenho tempo, qual é o melhor treino? E aí eu vou fazer um paralelo. Eu vi alguém perguntando pro João no Instagram dele: João, o seu treino vai estar no aplicativo? Gente, para que você quer o treino do João? Eu não quero o treino do João. O João não tem que querer o meu treino. Perfeito. Pare para pensar. O João fez um treino para ele. Essa é a beleza desse novo app nosso. Ele é customizado, que já vai responder quanto de tempo o João tem para treinar, qual é o volume que o João quer chegar e qual é a experiência, o nível de experiência do João. Tudo isso são variáveis que mudam, gente. Então, o guia do corpo perfeito vai depender não só de você. Já deu uma variável pra gente, não tenho muito tempo, a gente já sabe isso. Qual é a segunda variável? Em que momento da curva de fitness você tá? Perfeito. Você é um intermediário, você é um iniciante ou você é um avançado? E também com quantos dias você irá se comprometer. Por quê? É o que eu quero que você explique, João. Se o cara falou 4, mas ele em média tá indo treinar 3 e você programou para 4, o que pode acontecer na vida dele? Você vai realizar um volume muito menor daquele que eu tinha programado para você. Então, eu já te falo, se eu te mostrar um treino meu hoje em dia para um iniciante, você vai achar que eu tô de brincadeira ou que que eu sou um fisioterapeuta, vamos colocar assim, né? Não tô denegrindo, tá? Nenhum fisioterapeuta, muito pelo contrário, eu admiro a profissão de todos eles, mas a questão onde eu quero apontar é que o volume é muito menor do que vocês imaginam, mas muito menor do que vocês pensam. E você vai falar assim, é impossível ter resultado com isso. Se você fizer aplicando a técnica perfeita, fazendo a sobrecarga constante e atingindo a intensidade devida em cada uma dessas séries, então se eu tenho 3 séries, eu quero que você atinja a intensidade nas 3 e não apenas na última. Você tem que fazer as 3 séries. Então, pode ter certeza que você vai ficar surpreso com a quantidade de resultados que você teria com um volume tão baixo que seria prescrito para essa pessoa iniciante. Então, eu acho que esse é o perfil, esse é o avatar que a gente precisa criar, Marcos. Porque a pessoa é iniciante, dificilmente... Tá, então vamos lá, iniciante. Eu já vou te dar a problemática, tá? Então, iniciante, o cara só tem 3 vezes para treinar, ok? E ele só pode treinar no máximo 1 hora. Me dá o split dele, o split que você gostaria que ele fizesse. Full body. Full body é corpo inteiro. Eu vou fazer ele treinar um grupamento muscular em todos os treinos. Então, você vai fazer um exercício para quadríceps, um para posterior, um para ombro, um para peito, um para costas, bíceps e tríceps. Quantos aí a gente falou? Então, quadríceps, posterior, ombro, peito, costas, bíceps e tríceps. Eu tenho 6 músculos para treinar com você. O que vai acontecer? Vai ter dias que eu vou ter que sobrecarregar mais uma determinada musculatura e as outras você vai fazer uma quantidade menor de séries. 2 séries no máximo, provavelmente para os exercícios. Até porque é bom lembrar, né, gente? Cada musculatura menor, ela precisa de menos volume para ela ter o resultado de hipertrofia que você deseja. Perfeito. Então, o João pode começar com 2 de quadríceps ou 1 de quadríceps, não sei. Mas você vai reparar que o que ele começa na semana 1 para cada musculatura é diferente do que ele termina na semana 5. Mas você não vai querer ter uma conta exata. Nossa, João, você me fez terminar com 10 séries de quadríceps e apenas 4 de bíceps. Não, energúmeno, era para ser assim. Sim, você tem que acabar priorizando, porque como você é um iniciante, o exercício da puxada ou da empurrada, ou seja, um exercício para peito ou para costas, o estímulo que você está dando secundário para o seu bíceps, no caso de puxada, e para tríceps, no caso de peito, já é o suficiente para te gerar uma hipertrofia.
Por isso que os iniciantes não deveriam se preocupar tanto em realizar um volume muito alto para exercícios menores, para musculaturas menores. Foque no quadríceps, no posterior, puxada, empurrada e um pouco de ombro. Galera, você tá golden, você vai ter um resultado muito melhor do que todos os seus amigos que começaram com você socando bola, socando suplementos. Se você se dedicar ao seu treino, você vai conseguir ter um treino em 1 hora, que é o que o Marcos está colocando, né? É o mais importante, porque você vai gastar, eu te falaria que você iria gastar 40 minutos para você fazer o seu treino, para você malhar o seu quadríceps e o seu posterior. Você levaria 40 minutos para malhar, para fazer 3 exercícios diferentes. Eu colocaria você começando numa cadeira flexora, por exemplo, ou numa... Vamos colocar um exercício composto, vamos colocar um terra. Você já aqueceu sua cadeia posterior, você faria um agachamento, pode ser no Smith ou pode ser livre, mais um exercício para quadríceps unilateral, e aí depois, galera, você só tem mais 2 ali de bíceps e tríceps ou até mesmo ombro. Você consegue fazer isso. Ah, mas João, cadê o peito e cadê costas? Você já malhou muitos grupamentos musculares muito grandes. Então é interessante que você distribua isso ao longo desses 3 dias. Ou seja, gente, tenta entender. Iniciante, você precisa de muito menos estímulo do que você imagina. O seu corpo, ele já quer dar liga. Ele já quer fazer acontecer. Agora, com o tempo, a máquina, o corpo é safado, ele entende o que é e você precisa, entre aspas, desafiar ele mais. É igual tudo na vida, tá? Quando você acha que você já dominou a parada, você tem que ir para um outro joguinho e aumentar a dificuldade para continuar a ser interessante para você. Quando você começa a tomar bebida alcoólica, você toma uma latinha de cerveja, você já ficava mega alegre. Eu ia dar uma analogia sobre cabelo, né? Que cabelo, no começo, quando você... Aí eu falei, não, o João vai me julgar tanto. Aí ele vem com a analogia da cerveja. Olha a diferença entre a gente. Eu vou dar de pintura de cabelo e de cerveja. Mas é verdade, pensa nisso. Esse é um bom exemplo. Todo mundo lembra de quando você tomou uma cerveja, você já ficou bêbado. Por quê? Seu corpo está sensível. Ele nunca recebeu álcool na vida dele. E aí é óbvio, com uma latinha com 3% de álcool, que é uma quantidade alcoólica baixíssima, você já tem os efeitos do álcool. E hoje em dia, provavelmente, você tem que tomar 6 latinhas e você consegue conversar, você consegue fazer o que for. Agora, é a mesma coisa com o seu treino. Quando você está começando no seu treino, o seu corpo, qualquer estímulo, ele vai responder muito bem. E em relação à nutrição, Mox, como é que você falaria então, vamos lá para a pessoa iniciante? Ó, nutrição, se você for iniciante e tiver um acompanhamento de nutricionista, eu diria que o seu nutricionista já vai pensar no seu macro, já vai pensar em todas as coisas. Mas eu vou fazer um cenário, que é o cenário de quem está ouvindo provavelmente, que é, eu não tenho um acompanhamento de uma pessoa, por isso que a gente está te falando de treino e nutrição. Então você não tem um acompanhamento, eu não quero que você foque em caloria, eu não quero que você foque em macro. Marcos, mas você está então matando a pirâmide para mim? Entre aspas, estou e já vou explicar o porquê, a minha justificativa por detrás disso. Boa. Você como iniciante, pequenas mudanças que você faça na sua alimentação, e se você estiver dando estímulo constante 3 vezes na semana, olha que poder que o iniciante tem, tá? Você já muda completamente seu corpo. Eu e o João vimos isso 1 milhão de vezes no CrossFit, que a pessoa entrava, ah, o que você está comendo? Ah, não, então, eu só mudei por integral, tudo que era branco eu fui para integral, eu parei de tomar refrigerante e parei de tomar bebida. Em 2 meses a gente olhava para a pessoa e era do tipo, o que aconteceu com você? Você é outra pessoa. É o poder do iniciante. Normalmente você conversa com ele, qual era a vida dele? Coca todo dia, enchia a cara no final de semana, pizza, hambúrguer, era normal ficar pedindo iFood o tempo inteiro e não se movimentava. Muda desse cara, eu treino 1 hora por dia, basicamente exercício composto, e eu tirei essas merdas que eu comia. É outra pessoa. Acabou. É tão simples, né? Agora, qual é o problema? Prestem atenção nisso que ele tá falando. Você quer ouvir tudo que eu e o João fala. Você quer começar a controlar macro, você quer começar a ver qual é o percentual, você quer dividir perfeitamente o pré do pós-treino, quanto de carboidrato na janela anabólica. Meu filho, espera. Isto irá acontecer depois. Quando o que você estiver fazendo agora já não funcionar mais. Então, me ouça.
Tudo que é branco você vai trocar por integral. Mas, Marcos, você é o primeiro a dizer que no período de ganho eu vou precisar. Obviamente, se você é um iniciante, eu sei que 90% da pessoa que está me ouvindo está pensando que eu preciso perder peso. É isso que você está me ouvindo, é isso que você está querendo nesse momento. Então, o que você vai fazer? Todas as merdas que você come de delivery aí o tempo inteiro, você vai parar. Eu não tô falando pra você parar durante o tempo inteiro, tá? Deixa para o final de semana um dia uma refeição. Quer comer a pizza ainda no final de semana? Você é um iniciante? Faça isso. Depois, quando você for avançado e tiver as fases específicas, que a sua vida vai virar uma chatice. Por enquanto, se dê o trabalho. Agora, durante a semana, você vai seguir um prato de bastante equilíbrio entre carboidrato, gordura e proteína. Ou seja, você vai ter o seu arroz, você vai ter o seu feijão, você vai ter uma carne, você vai ter um pouquinho de salada e vai jogar um azeite em cima disso e vai beber água. Acabou. É tão simples o que você vai fazer. E eu já te falo, tá, gente? Industrializado. Eu já te falo, a única coisa que você vai ter que mudar eu tenho certeza que essas pessoas já comem o arroz, já comem o feijão, coloca uma quantidade de azeite desnecessária. Linda. Linda, e aí coloca uma fatiazinha assim de frango, falando, não, mas eu como proteína. Soca na proteína e diminui um pouco a sua porção de arroz e feijão, que também você já vai ver boas mudanças. Beleza. E aí, gente, parou com a bebida que não seja... bebida, você quer tomar Coca Zero? Beba Coca Zero, não tenho nada contra Coca Zero. Agora, se você for ficar tomando bebida que tem caloria, vai ser uma merda. Só de você tirar sua Coca do dia a dia, você já vai ver seu corpo mudar completamente. Se você tirar a Coca e o álcool, nossa, aí então é do tipo... Você saiu do meu rosto pro nosso rosto em déficit. Então não complique. Guia para o corpo sarado. Para quem não tem tempo. Iniciante, 3 vezes na semana você vai treinar corpo inteiro. O João te falou o corpo inteiro, o que ele quer? Vai para um exercício de cada coisa. Ai, mas o João falou que talvez quadríceps, o volume é maior. Não pensa nisso por enquanto. Se você fizer um exercício de cada coisa, dando foco no exercício composto é o quê? Aquele que você mexe barra, que você mexe peso. Por que a gente quer esse, galera? Porque os isoladinhos, para você que é iniciante, vai trabalhar só aquela área. Lembra, você não está fazendo tanto volume, então você quer que quando você estiver fazendo a puxada, seja na barra para quê? Você já está trabalhando posterior, já está lombares, costas, ombro, tudo já está pegando. Exatamente. Então é essa a necessidade. E na nutrição, a ideia é não complique, apenas saia do superprocessado para o integral, tire calorias líquidas, tire o álcool e deixe para pedir comida com a galera apenas uma refeição no final de semana. É só essa mudança. Você não precisa controlar nada, você não precisa saber divisão, você não precisa nada. E assim, gente, se você está dentro desse período iniciante, que é de 0, para quem acabou de começar, até 2 anos, aproveite e goze disso. Porque assim, eu lembro dessa época... Marcos com certeza lembra dessa época onde todo mundo fala, meu Deus, o que aconteceu? O que você começou a fazer? Você não era um menino magrinho? Então assim, gente, aproveita essa fase. Para pensar, a gente não tinha o conceito. Nada. Nem 1/3 do conceito que a gente tinha. Mas a gente era os menininhos boladinhos da cidade. Sim. Era eu, João e o irmão dele e outros amiguinhos nossos. Por que a gente era os menininhos boladinhos? Porque a gente comia bem, a gente tinha esses conceitos. Tem que comer proteína, tem que comer... A gente tinha essa ideia de carboidrato ser integral, arroz, feijão. A gente tinha essas ideias de comer comida de verdade. Ou seja, o que a gente está dizendo para você é o que dá um corpo, que provavelmente se a gente mostrar o corpo da nossa época de 18 a 21, você vai falar, parou, zerou o jogo, eu só quero isso, eu não preciso de mais nada. Total. Então, é simples ter aquele corpo. Perfeito. E assim, eu cometia os erros grotescos em relação a volume, então... O meu volume era muito maior, eu colocava muito mais peso, eu ia para falha todas as vezes. Então, assim... Fazia amplitude de movimento errada. Eu acho que isso é um ponto bom para se falar para o iniciante. Iniciante, por favor, não queira socar peso, porque o cara boladão do seu lado está socando peso. Nossa, isso é muito triste, moço. Olha, por exemplo... Olha João fazendo leg press com 7 plates. Olha a gente fazendo Bulgarian. Eu não quero me achar, mas eu olho os bodybuilders brasileiros, a gente tem uma execução, não todos, óbvio, mas vários que a gente olha e eu e o João a gente fica se mandando dando risada, é do tipo, que execução é essa? Você tá só
colocando estresse no seu ligamento. Gente, quando Exatamente. você soca de peso, é um peso que o seu corpo... O movimento bonito, ele é um movimento que não dói o olho. Tem um sofrimento, porque é uma carga próxima à sua falha, mas existe uma dança tão bonita, uma harmonia entre ligamento, entre saúde articular, entre volume muscular, densidade óssea, que se eu já olho pro cara, olho o que ele vai colocar na barra, eu sei, é jogo dos 7 erros, Total. Filho, você não tem porte para aguentar o que você vai fazer isso daí, e em 2 segundos eu vou ver isso. Dito e feito. Aí o que você vai fazer? Pensa bíceps. Você socou de carga. Você é iniciante, você vai conseguir? Vai, porque você é jovenzinho, 18 anos, quer impressionar todo mundo, tá de sua regatinha. Só que você vai fazer o movimento aqui, ó. Você só começa, desce. Você vai fazer 10 repetições péssimas, cada vez mais curtas, e sabe o que vai doer no final do treino? Seu Dentro cotovelo. do cotovelo. É o cotovelo que vai doer. Eu e o João, quantas vezes, quando mais novinho, a gente não sentia certas coisas e não entendia o porquê. Total. Sentir ombro, sentir peito, sentir cotovelo. Isso daí é dor de juvena, tá? Já vou avisar pra vocês. É porque você tá socando carga e tá fazendo hipertrofia ligamentar, se isso fosse possível, tá? É isso que você tá tentando fazer. Existe. Gente, é inflamação. Existe hipertrofia ligamentar, só para vocês entenderem, desde que você faça isso de forma progressiva e você vai ter os ligamentos mais fortes, desde que você utilize eles e consiga produzir força em sua amplitude máxima. É assim que você vai fortalecer o seu ligamento, tá? Então, isso que o Marcos está falando existe, desde que você... Por que o senso comum, né, das pessoas é... o João fazendo leg press desse jeito, ou o Marcos, ou pegando toda essa quantidade de carga, indo nessas profundidades, quando eles estiverem mais velhos, eles não vão ter joelho. Muito pelo contrário, galera. Porque todo mundo aqui que está ouvindo, quando a gente estiver velho, a degeneração articular acontece. A sua cartilagem, desde o momento que você nasce até o momento que você vai morrer, ela vai se degenerando. O que acontece é, quanto mais massa muscular você tiver para suportar essa sua articulação e esses ligamentos, o que faz sentir? Os ligamentos são meio que os neurônios dos músculos, são eles que sentem essa tensão. Quanto mais tensão você joga ali de forma progressiva e, vamos dizer assim, de forma saudável articular, que você não esteja colocando nenhuma sobrecarga que ele não aguente, a chance de você ter menos dores quando você for mais velho daquela pessoa que nunca agachou é infinitas vezes menor do que quem nunca agachou pesado. Então, assim, é o oposto, tá? E complementando isso com o Marcos, em relação à margem de repetições, tá? Então, esse é um outro ponto muito importante para quem é iniciante. Qualquer coisa, a literatura fala, Mox, qualquer coisa entre 5 repetições, a partir de 5 repetições até 30, você consegue ter hipertrofia, tá? Então, consegue reparar que é uma margem muito ampla, de 5 a 30 repetições. Qual é a carga que você vai utilizar no leg press para você ter hipertrofia para chegar em 30 repetições? É uma carga muito baixa. Qual que é a carga que você precisa colocar no leg press para você ter hipertrofia com 5 repetições? É muito maior para você chegar próximo da falha. E eu já falo, vocês que são iniciantes, vocês não precisam se preocupar com uma margem de repetição tão alta. Eu falaria que eu tentaria evitar 5 a 8 repetições, porque você inevitavelmente vai querer colocar mais peso e você evita ficar nos 20. Então, eu tentaria te colocar entre 8 e 15 repetições. Você não precisa se preocupar em ir além ou abaixo dessa margem de repetições. Se preocupe em ficar entre 8 e 15 repetições, que você vai estar super bem com o seu treino, tá? Então, essa é uma outra. E como via de regra, gente, você vai perceber que o músculo maior, ele consegue funcionar bem nesse 8 a 12. Perfeito. E o músculo menor, ele vai gostar de 15 a 20. Você vai perceber que isso vai acontecer. Tá? Por que isso acontece? Não é sempre, mas você consegue ver que isso é uma tendência. Porque você não consegue gerar muita força, Monks, com o seu ombro, com o seu bíceps. Porque você só tem uma articulação te ajudando naquilo. Então, inevitavelmente, é burrice você querer colocar muita carga aqui.
deixa que o tempo e as repetições e o acúmulo de metabólito nessa musculatura seja o seu fator, o seu estimulante de hipertrofia. Tensão, galera, é muito bom. Peso pesado é ótimo. Porém, qual que é a desvantagem disso? Vai te gerar muita fadiga e você não vai conseguir se recuperar. O que você precisa entender não é naquela sessão. Beleza, eu fiz uma puta sessão hoje, segunda-feira. Minha próxima sessão é na quinta. Se eu fiz um estímulo muito forte e num volume muito alto e eu não conseguir me recuperar para quinta-feira, acabou. Aquele cara que treinou um pouquinho mais leve que você, colocou um pouco menos de carga e conseguiu fazer um outro treino na quinta, você somou isso daqui. O cara que colocou peso somou isso daqui, você somou isso daqui. Só que depois na quinta-feira ele somou isso, enquanto você dobrou esse estímulo, você fez outro desse. Você empilhou e no final você tem muito mais do que ele. O segredo da hipertrofia é esse. É fazer pequenos incrementos constantes em todos os seus treinos. Cada vez mais eu estou focando muito mais nisso, em ter uma técnica muito perfeita para o meu corpo e o quanto eu consigo dar de estímulo e o quanto eu consigo estar completamente recuperado na minha próxima sessão. Somos dois, mesma filosofia, caminhamos juntos nessa estrada. Agora, intermediário. O intermediário, se ele falar para você, João, eu também... vamos falar que o intermediário ele vai dar mais um dia para você, tá? Ele vai falar, eu tenho 4 vezes na semana, okay. Mas de novo, não posso passar de 1 hora. Qual split você ia jogar para esse cara? Cara, eu colocaria aí, o intermediário ele já pode chegar a 4 vezes por semana, tá? Você já pode ir aí pelo menos de 4 a 5. Podendo chegar a 6. A literatura fala que você pode mas vamos dizer que ele falou, eu só tenho 4. Ele é para pouco tempo, lembra? Então ele falou, João, eu tenho 4, o que eu faço? Você consegue, obviamente que daí você colocaria 4, mas caso necessário, você pode ainda trabalhar em 3 vezes por semana, tá? No intermediário. Ok. O que vai acontecer? Qual que é o problema de você ficar em 3 vezes na semana? Provavelmente o tempo de duração da sua sessão vai acabar sendo maior. Porque lembra, você já não está mais tão sensível ao estímulo de hipertrofia quando você começou. Você já tem de 2 a 5 anos de treino. Ou seja, lembra, você já encharcou várias vezes. Seu corpo está acostumado com aquilo. Então você precisa tomar mais para você ficar tão chapado quanto. E é a mesma coisa, você vai precisar fazer mais séries para você conseguir ter o mesmo estímulo de hipertrofia. Por isso que acaba acontecendo que você precisa aumentar a sua frequência para você distribuir esse volume que você tem, que é maior, dentro da semana. Por isso que intermediário já é interessante você chegar em 4 vezes. Porque pelo seu volume já estar mais próximo lá do máximo, você precisa colocar mais dias para você conseguir ter uma distribuição desse volume proporcional e equilibrada e você não ficar 2 horas treinando, né? Que é o que a gente está batendo 2 aqui. horas treinando, às vezes você pode virar e falar, beleza, eu prefiro ir 3 vezes na semana, 2 horas, vou me ajustar. Ou até 1h30 você vai. Até 1 hora você vai bem. Exatamente. 1 hora acima, a não ser que você tenha muita consciência corporal e cabeça para isso, a gente tem, começa a mesmo virar assim, uma merda a qualidade daquilo que você está fazendo e você começa a se deixar. Será que eu faço? Não, 10 tá bom. E aí você vai se dando concessões que você não deveria. Você não deveria fazer para você mesmo. Então, 4 vezes é lindo para esse intermediário sem tempo. Qual seria o split que você jogaria para ele? Superior e inferior. Então, superior e inferior. Explica para ele então. Então, num dia você vai trabalhar puxada e empurrada. Então, mesma coisa ainda, eu não me preocuparia ainda tanto com os isolados, mas sim em dominar cada vez mais e refinar cada vez mais a sua técnica dos exercícios compostos, como remada, barra fixa, paralela, supino, desenvolvimento, todos esses tipos de movimento. No dia de inferior, você faria inferior também os movimentos principais, levantamento terra, agachamento costas, alguma passada, né, o afundo. Aí é bom explicar, né, que foi um erro que eu fiz e você me deu uma dica e eu corrigi, acho que melhorou meu treino pra caramba. Eu tava dividindo um dia só inteiro de quadríceps e outro dia só
de posterior. O que eu senti? Primeiro que metade do treino ia bem, depois já estava queimado, moído. Eu não tinha uma boa conexão músculo-mente. Eu já estava... começava a queimar lombar, começava a queimar outras coisas, tá? Sim. Quando o João falou, pô, mistura um pouco, mescla, eu sinto que eu dou um estímulo muito mais foda, com um pump muito mais foda e consegui adicionar mais volume. Então, essa especialização, às vezes você fala, não, ó, eu tenho upper, lower, o cara já vai pensar nitidamente. Um lower meu vai ser inteiro quadríceps, outro lower meu vai ser inteiro posterior. Quando tem muito ganho em você fazer essa mescla, né? Total. No intermediário, você já... De novo, você vai ver que quanto mais avançado você vai ficando no game do treino de hipertrofia, mais você vai precisar dos isolados. Por quê? Você tem cada vez mais volume para ser feito, para conseguir ter o mesmo estímulo de hipertrofia. E vai chegar um momento que fica impossível de você fazer todo esse volume só vindo dos movimentos compostos, que são os exercícios que vão te proporcionar um maior estímulo cru, que eles chamam Raw Stimulus Magnitude, que é uma RSM, que é do livro que eu estou lendo. Então... chega uma hora que é impossível, porque você vai adicionar tanta fadiga no seu corpo que você não vai conseguir mais dar a mesma intensidade. Então, é natural que você vai ver que você não vai evoluir muito do volume dos movimentos compostos. Você vai ficar sempre em 4, 5 séries no máximo dos exercícios compostos. A diferença é que o iniciante pode parar aí, o intermediário vai fazer uma série, um exercício só de isolado e você vai ter que fazer uma caralhada de série de isolado para você conseguir chegar no volume e manter a intensidade. E o que o Marcos está dizendo é em relação ao invés de você fazer isso, você pode, de repente, no seu treino de inferior, tá? Então, segunda você fez superior, terça-feira você vai treinar inferior. Ao invés de você já colocar todo o seu quadríceps ali, por que não? Uma coisa que funciona muito para mim eu começo com panturrilha e tibial. Já eu começo sentindo que aquece de baixo para cima. Eu fiz isso porque aqueceu o meu joelho muito bem. Eu não fazia. Fiz isso nesse último treino. Fiquei muito bem no joelho e falei, nossa, realmente foi divisor de água para mim. Você solta a panturrilha, ou seja, te prepara para os agachamentos ou leg press, que você vai ter que usar a amplitude sua de tornozelo, porque você vai fazer a sua panturrilha mais solta do que isso, impossível. O seu tibial, então, você também trabalha dorsiflexão. Depois eu entro num exercício de isolado para posterior, ou seja, não vai impactar na minha performance do quadríceps. Eu já aqueço um pouco a minha perna. Quando eu chego para agachar no Smith, tá tinindo. Eu já até arrepio, filhão. Você sabe o jeito que eu chego na vibes, com o som bombando, eu agacho gozando. É isso que acontece comigo. Eu falo, Ok, do ponto de vista de treino, galera, upper, lower, ou seja, superior, inferior, superior, inferior. Você pode descansar na quarta-feira, volta na quinta e sexta. Olha que maravilha. Olha que bom, você pode fazer segunda, terça, para a quarta, faz quinta e sexta, final de semana você tá lindo, bonitinho, 10 mil passos, acabou. Do ponto de vista de nutrição, eu já quero agora que você evolua. Vai parecer complicado, mas não é, prometo pra você. Então, você vai fazer o cálculo de caloria e macros, mas você não vai pesar no seu dia a dia. Eu não preciso que você ainda entre nessa magnitude de pensamento. Então, o que você vai fazer? Você vai na internet, coloca cálculo de calorias de manutenção. E aí você vai pensar. Se você for homem e estiver com percentual de gordura aí, coloca na internet, percentual de gordura, fotos. Se você for homem e estiver com percentual de gordura entre 10 até 18, você vai poder ficar em manutenção, tá? Você pode escolher o que você vai fazer. Então você pode ficar em manutenção. Se você for mulher, sempre põe 8 a mais. Então começa de 18 até mais 8, tá? A diferença, o mínimo para o máximo. Então, 10 e 18 homem, 18 e mais 8 para mulher, tá? É isso que você tem que pensar, 27. Olhe isso, se você estiver nesse período, você pode ficar na manutenção. Por quê? O intermediário ele vai conseguir fazer ainda a recomposição corporal. Ele consegue aumentar a massa e diminuir a gordura, mesmo ele tendo um pouquinho de tempo de treino. Óbvio, se eu quero ganhar massa nesse momento, sou intermediário, estou fazendo isso, você vai subir de 250 a 500 calorias. Se você quer perder, você vai diminuir de 250 a 500 calorias do cálculo da caloria de manutenção que você colocou na internet. Super simples, gente. Então, colocou o cálculo, achou sua manutenção, coloca ou fica nessa mesma, ou põe
250, 500 a mais ou 250, 500 a menos se você quiser perder gordura ou ganhar massa. Uma vez que você fez isso, já vai vir lá nessa calculadora a quebra de proteína, carboidrato e gordura. Normalmente vem embaixo. O que você vai fazer? Você vai num aplicativo de controle e você vai criar a sua refeição atual. Eu não quero que você mude, é aí que a pessoa faz merda. Pega o que você come hoje em dia. Então, se você já come arroz, feijão, uma carne, salada, todo almoço, você sabe que é isso, você só vai ter uma noção de quantidades. Eu quero que você entenda qual é a proporção desse prato. É o que o João falou. Caraca, eu socava arroz, socava feijão e colocava um filé de frango. Na hora que eu olhei o meu cálculo aqui, eu entendi que é muito mais filé de frango e muito menos arroz e feijão. Eu quero que por uma semana você pese para ter uma noção e dali em diante acabou, vai pelo olhômetro. Mas Marcos, isso aumenta muito o erro, isso a gente já sabe tudo isso. A gente já entende. É a mesma coisa que você dizer, Marcos, mas não é muito melhor eu treinar todo dia e subir um volume? Sim, mas você não precisa fazer isso por enquanto. E é a mesma coisa que eu estou te dizendo na nutrição. Você vai tirar uma base, não vai criar comidas novas, você vai apenas redistribuir as porções do que você necessita hoje em dia, de acordo com um parâmetro que você vai ter. Porque até agora você não teve parâmetro. Então, se você come iogurte toda manhã, eu não quero que você mude o iogurte, eu quero que você mude a quantidade de iogurte para a quantidade de fruta que você está comendo. Eu quero que você veja a quantidade de peanut butter para a quantidade de pão. Pasta de amendoim, ele quis dizer. Pasta de amendoim, eu quis dizer. São essas proporções que eu quero que você ajuste apenas se você é intermediário. Não quero que você esteja o freak da balança, porque isso não vai durar mais do que um mês. E depois você vai falar, quer saber? Foda-se, não adiantou nada. Então você tá vendo, a gente está te preparando de uma forma progressiva para chegar no pior dos mundos, que é o mundo que o João vai falar agora, que é sou avançado e quero ter um corpo sarado sem... A gente não deveria nem abordar isso avançado, porque daí as pessoas acabam se apegando só no avançado, né? Sendo que ela fala... Porque vamos limar o avançado. A gente vai limar o avançado para você realmente usar esses episódios para te ajudar de alguma forma. O que a gente quer é trazer uma informação para você. Até porque, João, não quero ser chato, mas se você for avançado de verdade, você já sabe o que você tem que fazer. Se você for avançado de verdade, eu e o João podemos trocar com vocês, como eu troco com o João e pego ideias e ele pega de mim, sobre, nossa, nunca pensei nisso, poderia fazer. Perfeito. Mas não é que te falta uma ideia. Se você é avançado, eu não preciso te ensinar a calcular macro. Se você é avançado, eu não preciso falar de split de treino. Eu não preciso falar de volume mínimo, volume máximo. Eu não preciso falar de logbook. Se eu tô precisando falar de tudo isso, você só tem uma ideia degenerada de que você é um avançado, porque você não é. Ótimo. Então, acho que pra gente falar pras pessoas, tá? Como que você sabe se você é um avançado ou não? Se você tem um diário de treino e você anota todas as suas cargas, a quantidade de repetições, se você tem uma noção clara do que são macronutrientes, quais são as suas calorias de manutenção, quais são suas calorias de superávit, quais são suas calorias de déficit. Se você souber essas 3 informações de cara na sua cabeça, você é uma pessoa avançada. E você manipula o seu período, o seu ciclo de treino e as fases de nutrição de acordo com o seu objetivo e você sabe como adicionar volume ou macros e calorias ou reduzir eles. Se você não sabe isso... E galera, uma outra coisa então, uma outra curiosidade, vamos dar só essas pinceladas. Quem é avançado? Eu não sou perfeito. Você sempre vai ter uma área que você é melhor do que outra. Eu vou abrir aqui. Marcos me mandou o logbook dele. Eu falei assim, que bosta de logbook. O logbook dele não é ainda da forma como ele deveria. Ou seja, é um sinal de que existe ainda uma margem para ele melhorar no treino. Aonde que ele consegue... como que a gente fala? Compensar. Porque eu sei que a nutrição dele é 1000 vezes melhor do que a minha. E eu sou o oposto. Eu compenso porque o meu treino é muito bem feito e muito bem executado. Só que a minha nutrição, o Marcos não bebe como eu bebo. Ele não come a quantidade de porcaria que eu como. Então, é normal você não ser o melhor nas duas áreas, mas você precisa sim ter o conhecimento de todas as... Eu tenho consciência das coisas que eu faço errado e eu tenho certeza que o Marcos tem consciência das coisas que ele faz errado no treino. Mas a gente sabe aonde que a gente precisa compensar
para conseguir atingir o que a gente quer. Gente, tá super certo, então, guia do corpo sarado para quem não tem tempo. Jogamos a letra para você intermediário e iniciante. João falou, eu acredito 99% das pessoas que escutam a gente, por mais que você ache que você é avançado, talvez se a gente trocasse uma ideia, eu, você e o João numa roda, você ia ver, pô, real, não falo de igual para igual ainda com eles, precisaria de um pouquinho mais de tempo de amadurecimento, e isso é maravilhoso, é o que a gente falou. Essas duas etapas, se eu pudesse voltar, eu voltaria, porque eram muito legais. Então é isso, ficamos por aqui. Se você quiser ajudar a gente, a única forma de você fazer isso é entrando no nosso canal pelo YouTube. Então você vai lá, se inscreva, Treino Híbrido. A gente está no Spotify também, se você estiver ouvindo a gente, mas é legal que você veja nosso rostinho enquanto a gente está fazendo isso. É isso, eu fui por aqui e uma boa semana aí para todo mundo.